tarde, ministro Juca Ferreira. Muito obrigado por participar da TV 247, numa entrevista da qual participam os jornalistas Leonardo Atush e Tereza Cruvinel. Gostaria de começar por um fato do dia, que foi a decisão da Comissão de Ética da Presidência da República de recomendar uma censura ética ao ex-ministro Gedel Vieira Lima, e esse caso levou à demissão do seu sucessor no cargo, que foi o ministro Marcelo Calero. Eu gostaria que o senhor comentasse esse episódio e nos desse a sua interpretação, porque ele envolve diretamente o IPHAN, que é uma área que já teve sob sua supervisão. Boa tarde a todos. Eu conheço bem o caso, porque foi na minha gestão que o IPHAN deu um parecer embargando a obra e suspendendo uma decisão do IPHAN da Bahia. Na verdade, eu como ministro, quando assumi o ano passado, em janeiro, tinha muita reclamação na Bahia do IPHAN da Bahia. Eu, às vezes, prefiro investigar antes do que tomar medida imediatamente, porque às vezes essas ondas são ondas não muito reais. Mas no caso da Bahia, eu montei uma comissão do meu gabinete para investigar e pedi ao IPHAN Nacional que revisse as decisões que estavam sendo questionadas pela Faculdade de Arquitetura, pelos estudos arquitetos, por vários grupos de defesa da cidade, por moradores do Pelourinho, por moradores da Barra. Era uma quantidade enorme, dava indícios de que existia alguma coisa de fato merecedora daqueles protestos. E eu fui lá, fiz audiência pública, fiz 2 audiências públicas, uma na Faculdade de Arquitetura, a outra não me lembro aonde. E foi muito contundente de que havia algo de errado na decisão do IPHAN de liberar esse empreendimento. Mas era o IPHAN da Bahia. O IPHAN da Bahia. E liberar a destruição de vários casarios coloniais no Pelourinho, numa área que é toda tombada. Muito estranho. E nunca tinha havido, então, uma decisão do IPHAN Nacional sobre o caso? Não, porque o IPHAN Nacional supervisiona, acompanha, mas é claro que quem tem o controle maior da realidade é o IPHAN local. Aí o IPHAN Nacional detectou coisas estranhas administrativas, tipo, tinha um escritório que Prefeitura, Governo do Estado, IPHAN, IPAC e alguns representantes da sociedade para avaliar as decisões antes de serem tomadas. E quando esse escritório tomou uma posição contrária à construção desse prédio, porque ele sombreia a praia, porque ele distorce completamente a paisagem de uma das áreas mais relevantes, que é na entrada da Bahia de Todos os Santos, o superintendente dissolveu o escritório, algo que já vinha funcionando há algum tempo, bastante tempo. E depois descobrimos também, através do IPHAN Nacional, que o relatório para aprovação tinha imagens falsificadas do impacto visual do prédio. O senhor ficou surpreso ao saber que essa foi uma das primeiras providências do ex-ministro Gedel no governo Temer? Tentar resolver um problema particular? Eu não sabia quem estava por detrás das pressões, nem dos interesses. Isso, eu já estou há 13 anos fora da Bahia, não sabia. Mas nós tomamos uma decisão de, primeiro, eu demiti o superintendente. O senhor apurou que ele tinha sido indicado pelo Gedel? Não. Nesse momento, não? Não sei se foi indicado pelo Gedel, acredito que não. Ele já estava há algum tempo. Ele era um advogado, assim, inteligente, com capacidade de execução, que às vezes combina gente eficiente com corrupção. Não é só ineficiente que é corrupto, não. Não é só o cara que vai para uma instituição pública para prevaricar. Às vezes o cara vai por algum motivo, tentação, sei lá. Ele tinha uma... Então, geralmente os corruptos são inteligentes. São, mas nem sempre são eficientes. Porque para ser eficiente você precisa estar voltado para o interesse público, para você gerar resultado sob o ponto de vista do interesse público. Mas nesse episódio, então, o senhor percebeu quem estava por trás? Não. Não, digo, nesse episódio recente. Sim, não. Aí não foi eu, o Brasil inteiro. Isso. Aí, resultado, eu demiti, o IPHAN tomou uma posição contrária à liberação do prédio, caracterizou, inclusive, que o relatório tinha falsificações. Aí, quando afastam a presidenta, que o Calero assume, quem é que vai para o IPHAN da Bahia
o cara que assinou o relatório do prédio, a pessoa, o técnico, né? Até então o técnico, vai para dirigir o IFAM da Bahia. Ah, ele sobe. E o superintendente da Bahia tinha interesse em vir para o IFAM Nacional. Ele só não veio porque o Sarney indicou uma pessoa. Perfeito. E que é uma pessoa competente. E que resistiu. É isso aí, eu vou chegar aí. É uma pessoa competente, tem lastro de trabalho na área do patrimônio? No Maranhão, respeitada, inclusive por todos da minha administração. Essa é a Kátia Rogério. Aí, resultado, o Sarney conseguiu emplacar, o camarada não veio, mas o superintendente, o que assinou o relatório aprovando foi para o IFAM da Bahia. Aí com esse escândalo aí, que o Calheiro grava, vem à tona e tal, a gente fica sabendo todos que quem estava por trás da pressão era o Gedel. Na minha gestão, eu já tenho uma imagem pública, eu não negocio, eu tenho uma trajetória à margem de toda essa promiscuidade que foi criada no Brasil entre poder público e empresa privada. Eu já ganhei uma nota implantada, eu não me lembro em qual dos jornais, mas desses grandes jornais brasileiros, que eu era arrogante, pouco colaborativo e desagregador. Exatamente porque eu não entreguei o IFAM, porque queriam, os políticos, vários, queriam quase todos os IFAMs do Brasil. E ao tomar os IFAMs, isso significa entregar o patrimônio à especulação imobiliária? É claro, é para isso, negociar. Para negociar, porque quando tem uma dificuldade, aquilo pode ser negociado para gerar facilidade. Ou aquilo gera uma restrição de uso, que é para isso que é criada a restrição, ou então ele cria uma facilitação para correr dinheiro para facilitar a liberação. E houve um outro ponto importante, porque houve uma valorização, uma revalorização do patrimônio histórico muito importante nos últimos anos. Nos centros históricos. Ou seja, esses centros passaram a ser atraentes para o empreendedor imobiliário. A história da degradação das cidades brasileiras passou praticamente em todas as cidades por um processo de desvalorização dos centros históricos. Perderam valor. A cidade começou a criar outros centros, centro administrativo, centro isso, centro aquilo, por falta de planos diretores eficientes, por falta de uma presença de um poder público capaz de coordenar esse processo de crescimento da cidade brasileira, virou uma zona, falando francamente. Degradou tudo. Aí degradou e perdeu valor. Mas de uns tempos para cá, os centros históricos estão sendo valorizados pela indústria turística, pela própria indústria imobiliária, aí em todo o Brasil. E aí essa revalorização gera uma pressão maior de empresários desonestos e de políticos igualmente. Em tomar o IFAM. Em tomar o IFAM para poder negociar. E eu sempre tive uma posição duríssima. Eu, em geral, sou considerado duro, chato, pentelho, mas na área do IFAM, porque é a única instituição de caráter de instituição de Estado, órgão de Estado. Tem poder de polícia, pode prender, tem poder de modificar o estatuto da propriedade privada, criando restrições e até desapropriação. Então, é um processo que tem que ser respeitado, porque se você cria uma promiscuidade na indicação dos dirigentes, você gera um processo de degradação da preservação do patrimônio histórico e cultural, e é respeitado no mundo inteiro. Quando eu tive como ministro da Cultura da China, no governo Lula, uma das primeiras reuniões que eu tive como ministro, o ministro da Cultura da China disse: nós temos alguns interesses com vocês. Aí foi dizendo e disse: a gente quer aprender com o IFAM. A gente soube da história que o IFAM é muito antes do Ministério, no início do século passado, o camarada estava bem informado. E diz: vocês desenvolveram uma tecnologia de gestão e administração que nos pareceu na China que se trata apenas de deficiência de recursos, de orçamento, que se vocês tivessem, o Brasil teria um estatuto maior na área de preservação, mas a gente quer aprender com vocês. Vejo aí na América Latina toda o respeito, na África e na própria Europa também, que o nosso IFAM tem, então precisa ser respeitado. Claro. Como é que o senhor avalia a conduta do ministro Marcelo Calheiro nesse episódio? É complexa, porque eu não faria, eu digo uma frase que até eu vou rever nas minhas noites aí de insônia, eu digo o seguinte: acho que a gente deve ser leal até com os adversários, com
os próximos infinitamente mais. Isso quer dizer o seguinte, a deslealdade como instrumento de trabalho, como recurso, sempre é degradante. O meio compromete o fim. Eu acho isso. Mas, agora, ele acabou... Mas na sua visão ele deveria basicamente ter sido demitido, então? Não, ele estava demitido. Não sei se vocês souberam da história. Ele foi demitido. Ele foi chamado no Palácio... Ou não foi ele que pediu demissão? Não, ele foi chamado no Palácio... Naquela entrevista do Fantástico, ele disse... Mas todo mundo arredonda as histórias para ficar... A sua informação é que ele foi demitido. Ele foi demitido, que o Gedel destratou ele, inclusive pela condição dele de homossexual. Gedel é evidentemente homofóbico, destratou o Calheiro. Não diria publicamente, mas com pessoas ouvindo. Depois ele passou por mais de 2 ministros e todos recomendando que ele saísse, ou seja, já estava a cama armada. E depois ele teve uma reunião com o presidente, que também foi na mesma linha de apoiar Gedel e dizer, não, fique tranquilo, passe para a AGU, que eu já tenho um meio de resolver o problema. Aí ele disse... Ele se assustou. E nesse momento ele viu que já estava rifado e pediu demissão. Mais do que rifado, de que a narrativa que estavam constituindo é que o erro era dele. Ele aí se sentiu ameaçado, vulnerável, e resolveu ter um instrumento. Eu não julgo, eu prefiro, como eu não sei os detalhes... Claro. Mas ele acabou cumprindo o papel de cumpriu o papel objetivo. A primeira grande crise, o primeiro desgaste, o primeiro processo de impeachment. Não, e a primeira revelação de um governo que afasta uma presidente eleita pela maioria do voto, que não se envolveu em nenhuma irregularidade, que não existe crime de responsabilidade, em nome do combate à corrupção, e processa vulgaridades dessa ordem internamente, a revelação... Ele revela a natureza desse governo, na sua visão? De alguma maneira, sim, porque o presidente diz ali claramente que, não, deixe comigo... Ele tirou o manto, né? Assim. O Calheiro, de alguma maneira, é fotografia. Você já viu fotografia aqui, antiga, né? Não as digitais, quando o ácido começa a funcionar, ela começa a vir a imagem, começa a ver o que o papel estava em branco, de repente dá uma imagem extremamente nítida. Eu acho que foi a primeira revelação das entranhas, eu diria, podres do atual governo. Mas as primeiras revelações talvez tivessem acontecido antes, já com a tentativa de extinção do Ministério da Cultura, ou não? Mas aí é outra coisa, aí é conceitual. Perfeito. Aí revela a estreiteza de perspectiva, a visão não democrática do medo de conviver com segmentos críticos da sociedade. Só sobre aí é política, é uma estreiteza política, faz um mal ao governo, porque cultura é um componente fundamental do enfrentamento de todos os desafios que o país tem. As 2 primeiros ataques foram o Ministério da Cultura e em seguida a EBC. E é engraçado porque quando iniciou o processo democrático, quando a ditadura caiu, com a eleição indireta, o Sarney assumiu, uma das primeiras medidas foi criar o Ministério da Cultura. Então, quando a democracia está se afirmando, se cria o Ministério da Cultura, e quando há um golpe interrompendo o processo democrático, tenta-se... Ataca a cultura. E tenta-se extinguir o Ministério da Cultura. É muito simbólico isso. Agora, é de outra natureza. Entendo. Essa natureza aí moral, ética, é prevaricação, é roubo, é uso do poder público para se beneficiar. Essa foi a natureza moral, as outras foram a natureza política ideológica. O neoliberalismo não compreende as necessidades de um país. Eles reduzem o mundo à produção da mercadoria, circulação, administração da moeda. Posso dizer palavrão? Claro. E o resto que se foda. Isso é mais ou menos a lógica neoliberal. Então, eles não conseguem compreender, e nesse caso ficou muito evidente de que esse envolve, porque a justificativa da economia não existe. Inclusive, nós estamos esquecendo de um detalhe importantíssimo. Quando eles viram que não podia extinguir o Ministério da Cultura, eles criaram uma secretaria especial do patrimônio para tomar as decisões fechadas em substituição às decisões técnicas que cabe ao IPHAN tomar. Quer dizer, um escândalo com explicitação também de má intenção em relação ao patrimônio brasileiro. Agora, aí é só para iniciado, que sabe, não é bom criar uma secretaria? Não é bom.
é um diversionismo, é uma substituição de uma responsabilidade já consolidada e bem desenvolvida no Brasil do IPHAN por uma secretaria que fica na mão do ministro e do governo. Mas voltando à questão conceitual, então, da sobrevivência do MINC. Ele sobreviveu graças à resistência da classe artística ao Ocupa MINC? Qual que é o papel? Mais do que isso. Assim que souberam da extinção, as dependências do MINC em todo o Brasil foram ocupadas. Elas foram ocupadas por artistas, produtores culturais, redes de ativistas culturais, funcionários. Houve uma resistência e a opinião pública respaldou, e os grandes artistas brasileiros foram para lá para manifestar seu apoio, cantar, declamar, falar, dizendo seu apoio. Então, a sociedade reconhece o trabalho que foi feito desde 2003, quando o Lula foi eleito pela primeira vez. Nós fundamos o Ministério da Cultura, isso é que precisa ser dito. O Ministério da Cultura existia desde 2003, desde Sarney, e nós que fundamos. O Ministério nunca tinha feito nada de relevante, não se relacionava com os principais processos da cultura brasileira. Era ausente, não tinha nem a visão de qual é a missão do Estado democrático junto aos processos culturais. Pelo contrário, uma das afirmações, o slogan no governo do Fernando Henrique era cultura, um bom negócio. A Lei Rouanet, o espírito da Lei Rouanet, que é anterior ao governo Fernando Henrique, era que o mas mercado que ele se apropriasse. manteve, era dar dinheiro público para os departamentos de marketing das empresas administrarem, porque o governo não saberia, que o poder público não saberia lidar e, portanto, caberia às empresas privadas usarem esse dinheiro. Nós vamos chegar a esse ponto da Lei Rouanet, mas só queria falar que mas depois eu tô da falando queda, ainda do espírito. Claro, mas depois da queda do ministro Calero, assume o Roberto Freire que, quando havia discussão de acabar ou não com o Ministério da Cultura, ele não se mostrava desfavorável à extinção. Ao contrário, ele declarou várias vezes que o Brasil não precisa de um Ministério da Cultura. Inclusive, ele já disse agora, ele não tem uma noção. Tiraram um golpista jovem que tem algum conhecimento da área por um que eu possivelmente entendo mais de missa do que Roberto Freire entende de cultura. Então, e é uma pessoa avessa, que é contrária, não compreende o nosso tempo. Roberto Freire já disse publicamente que esse negócio de ecologia é uma preocupação vã. E cultura, eu até disse para ele pessoalmente, uma vez que ele foi praticamente nos provocar, a mim e a Gil, numa visita, logo que Gil foi escolhido, ele disse: plantei soja transgênica no meu sítio e dou para minha família, porque eu acho que isso é uma bobagem, esse negócio de preocupação com o meio ambiente. Aí eu disse: senador, o seu problema foi que você passou do comunismo por reacionarismo sem ter dúvida. Sem escalas? Você não dormiu nem um dia no sleep bag, então você certamente manteve a rigidez anterior, só mudou de programa. E para onde vai o MINC na gestão dele, na sua visão? Eles estão corroendo por dentro, estão destruindo o MINC. Estão destruindo sistematicamente. Eles destruíram o núcleo de direito autoral, que, dito pela ONU, o melhor núcleo de direito autoral público do mundo. Frequentemente, nossos técnicos e nossos dirigentes de direito autoral iam para a Alemanha, para a França, para as reuniões da Unesco, para as reuniões da OMP. Nós estávamos propondo uma regulação da internet que mantivesse o caráter democrático, a neutralidade da rede, a compatibilização entre interesse do usuário com o interesse dos autores e gerar um direito autoral moderno dentro da... E destruíram, botaram uma pessoa ligada a interesses particulares dentro do tema, destruíram também a área que trabalha a legislação, que é também um núcleo muito forte, era um núcleo muito forte do Ministério, e ele frequentemente, o Calero também dizia isso, isso aqui era usado de forma partidária. Mentira, eu não sou partidarista, eu só me filiei ao PT, eu já estava na Espanha morando, em 2012. Esse discurso do aparelhamento é o mesmo que foi usado contra a EBC, que também está sendo destruída, né? Mas é uma mentira repetida com frequência muito grande. É uma água dura. Eu sou muito rigoroso com isso. Mas deixa eu te contar, essa que eu queria te comentar. Semana passada teve audiência pública no Senado sobre a LP que destrói a EBC,
E o presidente interventor da EBC falou muito sobre o FSA, o Fundo Setorial do Audiovisual. Você tem informação de que eles estão querendo destruir ele também? Claro. Que é uma das políticas mais importantes da sua gestão. Mais bem-sucedidas. Nós trabalhamos o Ministério da Cultura o tempo inteiro com uma perspectiva de dar prioridade a 3 referentes. Cultura como dimensão simbólica da sociedade, então é apoiar os artistas, apoiar a criação, manter um ambiente de liberdade de expressão, financiar processos, criar estruturas educativas para desenvolvimento das linguagens, apoiar as outras estruturas simbólicas. Segundo, apoiar o acesso à cultura, acesso pleno, porque o mercado dá acesso, mas o tamanho do acesso que o mercado dá é o tamanho do seu bolso. Se você é rico, você tem acesso a tudo. Se você é a classe média, você tem acesso a muita coisa. Se você é trabalhador, é pobre, você só tem acesso à TV aberta. Então você forma uma grande massa na sociedade que não tem acesso à produção simbólica do século XXI nem do passado, não desenvolve uma capacidade de simbolização complexa, uma subjetividade complexa. Uma cidadania crítica, né? Mesmo no governo da Margaret Thatcher, os teatros, os museus públicos continuaram funcionando, os programas de financiamento, porque não é uma questão de esquerda ou de direita. É a questão de civilização ou barbárie. Essa é a questão. De identidade nacional. De identidade, não só de identidade nacional, desenvolvimento da capacidade de lidar com novas tecnologias, da capacidade de conviver no ambiente democrático com os diferentes. Tudo isso é produto de um desenvolvimento cultural. E é isso que é preciso ser garantido pelo Estado. Esse é o papel do Estado. E a terceira finalidade é desenvolver uma economia cultural, porque parte da crise que a gente está vivendo, qualquer governante que tivesse no lugar da presidenta Dilma passaria. A economia brasileira é quase que totalmente dependente de exportação das commodities. Quando o mercado mundial de commodities está em cima, o Brasil... A maré sobe. A maré sobe, exatamente, a maré sobe. Quando entra em crise, a gente não tem o que fazer porque é uma economia dependente. O presidente Lula deu o primeiro passo, que foi criar um grande mercado consumidor dentro do Brasil. Esse é um passo importante. Agora, é preciso desenvolver economias, a economia da cultura, a economia simbólica, a economia criativa. Eu não gosto muito dessa polêmica, acho ela secundária. Como chamar essa economia? Toda essa economia que é baseada na criação, que é baseada vai do carnaval. Salvador vive... Parte da economia de Salvador é o carnaval, claro. Parte da economia do Rio de Janeiro é carnaval, parte da economia da cidade de São Paulo está se tornando agora serviços carnaval e eventos. Também. Mas um ponto importante, quer dizer, como o senhor falou da economia da cultura, ela no Brasil nos últimos anos girou muito em torno da Lei Rouanet, que foi alvo de demonização. Isso não é economia da cultura, isso é financiamento. Deixa eu terminar porque tem a ver com a questão que a Tereza levantou. É preciso desenvolver essas economias. A que nós mais desenvolvemos, fomos mais bem-sucedidos, foi a do cinema e do audiovisual. Quando o Lula assumiu pela primeira vez, em 2003, nós fazíamos menos de 10 longa-metragens por ano, menos de 10 filmes. Hoje estamos fazendo 150. Nós estamos produzindo, nós já conquistamos, não é baseado na cota de tela, nós já conquistamos mais de 20% da audiência nas salas de exibição. E o mais importante, o cinema e o audiovisual brasileiro já é superavitário. Produz mais dinheiro do que é investido pelo governo. Então eles vêm agora e querem acabar com isso. Será que eles são muito ligados às majors americanas que têm um interesse enorme de que a gente não desenvolva? O camarada que trabalha com audiovisual no governo americano trabalha no mesmo andar que o presidente. Tem poderes enormes. Quando nós começamos a preparar o ambiente favorável para o desenvolvimento do cinema e do audiovisual brasileiro, eu já estava virando ministro, eu recebi a visita de uma comissão de senadores americanos, que vieram dizer que estavam preocupados com o desenvolvimento dessa atividade e que tinham tido contradição com um governo bem próximo, que era o governo do México, porque tinha determinado cota de tela e um percentual de investimento para o desenvolvimento, ou seja, não chegaram a uma pressão explícita, mas vieram dizer que não estavam gostando do desenvolvimento dessa atividade. Então, assim, como é que o cara entra sem conhecimento, porque ele, como eu disse, de cultura ele tem menos do que eu entendo de missa. E olha que
eu não passaria no exame de admissão de um padre de paróquia se fosse me perguntado sobre missa. E já chegou dizendo que é aparelhamento, que quer acabar, já foi no BNDES para ver se pode suspender o sistema de financiamento, já tentaram tirar o presidente da Ancine, que é quem coordena todo o processo. Bom, mas nesse caso seria melhor extinguir, então. Se é para esvaziar por dentro, para que existir um MINC? É porque nessa gestão eles não têm força política para fazer isso. Se eles extinguirem, eles vão reativar uma reação, porque a área cultural é muito mobilizada. E o presidente da Ancine tem mandato, né? Tem mandato, eles teriam que atropelar a lei. Fazer o que fizeram no EBC de novo. Eles estão tentando. Mas se eles fizerem com o Manuel Rangel, aí tem as outras agências reguladoras. A EBC era um caso diferente porque era empresa pública. Agora a Ancine é agência reguladora, como a Anatel, como a ANEL. Então fica complicado tirar o Manuel Rangel. Já tem prerrogativas de autodefesa na própria lei. E a sua posição, então, sobre o financiamento da cultura, sobre a questão da Lei Rouanet, que é objeto de CPI, enfim? Minha posição é que o Estado tem obrigações e responsabilidades no desenvolvimento cultural. Não existe lugar nenhum do mundo, desde a segunda metade do século XX, principalmente agora no século XXI, que o Estado não tenha chamado para si uma parte da responsabilidade do desenvolvimento cultural. O Estado não faz cultura, o Estado não tem que dizer qual é a cultura legítima ou ilegítima. Quem escolhe o que vê é o público. Quem escolhe o que fazer são os artistas. Os empresários escolhem o que querem investir. Há toda uma lógica do sistema cultural na nossa sociedade, mas o Estado tem que suprir. Primeiro, universalizar o acesso. Tem que ter biblioteca pública em cada cidade, uma pelo menos. Tem que ter centros culturais, tem que ter, ou seja, a possibilidade de acesso. Segundo, tem que ter programas de fomento, financiamento. Tem que ter formação. A música brasileira seria infinitamente melhor se a gente tivesse um sistema de formação sólido que possibilitasse que os músicos brasileiros tivessem formação. Muitos não sabem ler partitura. O que nós temos é uma criatividade enorme, uma força de uma cultura. A música se assenta só em cima disso, né? Da criatividade, do talento individual. Nunca foi definido um programa de desenvolvimento industrial dessas economias que são industrializáveis. Ou seja, a gente é precário. Fomos nós que começamos um processo de construção disso, mesmo assim sempre com os limitantes orçamentários, que sempre somos o Ministério, se não é o mais, é um dos mais precários na área de orçamento. Mas é a questão da Lei Rouanet? É isso. Então é o seguinte, a Lei Rouanet é um equívoco absoluto. A Lei Rouanet veio para criar um mecenato brasileiro, para estimular que houvesse um empresariado associado ao financiamento da cultura, veio para financiar as atividades culturais, mas na verdade o mecanismo que foi desenvolvido é um mecanismo que só... sendo muito cego, muito ignorante na dinâmica cultural, pode achar que pode dar certo. Você pega dinheiro público, dá para os departamentos de marketing definir aonde financiar. O que eles financiam pode dar imagem para a empresa. São os artistas já consagrados. Eles não investem em nenhuma outra dimensão que não seja o que já está constituído como sucesso, como possibilidade de público, como retorno de imagem para a empresa. E isso é feito com dinheiro público. Ou seja, os não consagrados, eles conseguem aprovar projetos, mas não conseguem captar depois. Muitas vezes, ou não? Não, eu vou lhe explicar o mecanismo. O problema não é só consagrado. A concentração em Rio e São Paulo é mais de 80% do total do que é financiado. Toda a região norte é menos de 0%, é 0, alguma coisa. O Nordeste é 5%, com a cultura vibrante e viçosa que tem. O Oeste também é 4, 3, não me lembro agora exatamente. O Sul também é precário, ou seja, há uma concentração excessiva correspondendo à concentração de mercado, onde tem público com poder aquisitivo, tem interesse da empresa fazer imagem para se associar. Esse é que é o principal problema. E o segundo problema, por exemplo, artista que está quebrando o padrão de gosto, que está inovando em linguagem, nem pensar, porque é vanguarda. Uma grande artista brasileira, não posso dizer o nome, foi numa conversa privada, me disse o seguinte, ela me disse, olha, uma vez, uma peça de teatro, me chamaram, uma empresa me chamou e disse, aí quer financiar pela Lei Rouanet. O diretor de marketing me chamou para jantar na casa dele.
eu fui, estavam vizinhos, parentes, estava uma multidão para ele mostrar que tinha acesso a uma artista tão conhecida e querida pelo público. A partir de um certo momento ele me chamou na sala ao lado, sozinho, e me disse o seguinte: olha, a gente já tem uma posição da diretoria, a gente quer financiar, mas a gente vai pedir para você mudar um pouco o final da peça, porque é muito trágico e muito pessimista, e aí eles estão com medo de associar a imagem da empresa. Ela disse: meu senhor, isso é uma peça grega, da Grécia Antiga, como é que eu vou mudar de um autor reconhecido no mundo inteiro? Inclusive o gênero se chama tragédia. Imagina se Romeu e Julieta não pudessem morrer no final, mais ou menos. É isso, vai aparecer um príncipe que vai salvá-los, no fim, né? Exato, quer dizer, o critério não é cultural, e a própria lei proíbe critério cultural, quando diz que é proibido qualquer critério de caráter subjetivo, ou seja, você não pode avaliar. Então você disponibiliza o dinheiro público por outros critérios e outros valores. Mas o senhor tinha uma proposta para rever esse sistema. Uma proposta minha não, uma proposta que em torno de 100 mil pessoas participaram da discussão. Nós botamos em 2 conferências o projeto de lei para discutir. Consulta pública. Vieram milhares de contribuições, depois botamos em consulta pública na internet, vieram 5 mil contribuições. Nós fomos modificando, aprimorando, vendo todos os problemas que apareceram a partir dessa participação. Alguns dizem que a gente demorou demais, mas eu preferi esgotar o que havia a possibilidade de construir um consenso e um amadurecimento do que jogar a coisa baseada apenas na nossa... Como seria esse novo modelo? Você acha que o Roberto Freire vai fazer o quê em relação a esse ponto? Vai tentar manter como está. O governo já falou, o próprio Calheiro já tinha falado também, por orientação do próprio governo, de tentar manter essa coisa. A regra atual? As empresas são que decidem. Vão modificar alguma firula para dizer que modificaram, porque hoje há um consenso muito grande. A grande vantagem do método que nós desenvolvemos no Ministério da Cultura, a gente não fez nada que não fosse precedido de muita discussão. Podem até dizer a gente que aqui e ali a gente demorou demais. E essa grande participação gerou uma apropriação dos projetos e dos programas, não é só nosso. Então, quando invadem o Ministério da Cultura para nos extinguir, e quando vão para a linha de frente do combate, é porque eles sabem o que estão defendendo. Como seria o novo modelo que o senhor... O novo modelo, primeiro, não pode 100%. Se você vai pegar dinheiro público e vai associar uma empresa, a empresa bota o quê? Nada. A gente exige que no mínimo bote 20%. 20% é muito pouco, tem países que é 50%. Só existe parceria público-privada na cultura, a empresa botando 50%, que ganha muito como imagem. Você sabe que as empresas que lidam com Lei Rouanet tiraram dinheiro de marketing empresarial porque usam dinheiro grátis para fazer o marketing. Então, diminuir o dinheiro para a cultura, porque é quase 100%. Se tem 100%, por que eu vou meter a mão no bolso para isso? O problema não é dos empresários, o problema é da lei. Você fala 20% além do valor da renúncia, né? Fiscal? Não, é o seguinte, qualquer empresa pode investir até 6% do imposto devido em financiamento e fomento da cultura. 20% do total do custo daquela obra, daquela peça, daquele show, hoje é o dinheiro público 100%. Agora, a gente diz não, se tem parceria tem que ter um pouco, 20%. Segundo, tem que ter critério para disponibilizar o recurso para o Brasil inteiro. Não igualitariamente, que seria uma burrice. Proporcional ao desenvolvimento cultural, proporcional à população. Tem critérios que você faz uma grade de critérios, você chega a uma racionalidade que você estimula o desenvolvimento, como fizemos na área do audiovisual. A área do audiovisual está dando certo. Hoje não tem uma capital brasileira que não tenha produtora de cinema e de vídeo, fruto do ambiente que criamos favorável. Já está entrando na cidade de médio porte, todos os estados da cidade de médio porte já tem produção de cinema e de audiovisual. É isso, o governo cria um ambiente favorável para que a área cultural se desenvolva. Quando você cria um ambiente inóspito, você aprova. A gente aprova milhares de certificados de autorizado a captar
E menos de 20% é que capta realmente. Agora, hoje... Então a empresa privada pinça quem quer. Então assim, não adianta você botar ali, e a lei já restringe na origem quando diz que não pode ter nenhum tipo de avaliação. Perfeito. Hoje a classe artística majoritariamente se posiciona contra este governo. Vários artistas, quer dizer... Grandes, médios, pequenos. Grandes, médios, e a gente não encontra... Eles ficaram com uns 3 que, dos 3, um eu duvido que possa ser chamado rigorosamente de artista. Perfeito. Nesse ambiente... Os 3 que eu vejo, Alexandre Frota, o menino do Traje a Rigor, como é o nome dele? Roger, e quem é mais? Tem um outro Lobão. aí. E Lobão, que já tirou o time. Você reparou que Lobão desapareceu? Eu não tinha reparado. Repare que Lobão desapareceu. Ou seja, então são 3 exceções num ambiente, quer dizer, que é majoritariamente... Majoritariamente não é porque é financiado. Isso é uma mentira, é uma desonestidade intelectual. Porque a área cultural, em qualquer lugar do mundo, tende a ser crítica à sociedade. Para você fazer arte e cultura, quase que o impulso inicial é o descontentamento do que é oferecido, e aí você desenvolve toda uma sensibilidade subjetiva para trabalhar dentro de linguagens, trabalhar uma reconstituição desse universo a partir do desejo, do como deveria ser, ou da crítica, ou o que encontra. Então, essa dimensão crítica da arte e da cultura brasileira é normal e sempre foi. Perfeito. Sempre foi. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: o senhor acredita na queda deste governo e qual que é o papel dos artistas nesse processo? O papel dos artistas é fazer arte, fazer cultura, trabalhar uma dimensão maior do que a política. Eu sempre vi assim, aí acho que os nossos têm uma dificuldade de entender isso. Qualquer projeto de nação tem que ter um projeto cultural. Gramsci foi quem mais desenvolveu na esquerda essa noção de hegemonia política. Para você, de fato, ter uma afinidade com as maiorias de uma sociedade, você tem que ter afinidades de uma visão de mundo mais profunda, de uma visão mais transcendente. Você tem que satisfazer necessidades e demandas. Você tem que respeitar os segmentos que conformam culturas distintas. É um processo complexo que a gestão cultural tem que lidar com tudo isso e produzir algo democrático que não seja de indução, mas muito mais de recepção e potencializar todo esse sistema produtivo de uma dimensão que é fundamental. O que nos diferencia de todos os animais, mamíferos inclusive, é essa capacidade de simbolização e a necessidade de simbolização, a possibilidade de dar significado. Então, essa possibilidade é que nos diferencia. A cultura é fundamental, como comida, como saúde, como habitação. Não adianta estreitar. Quando você estreita, você deixa uma parte da vida de fora, uma parte da sensibilidade de fora, e você tende a ter problemas com isso. E a sua expectativa pessoal em relação ao governo Temer? Consegue se manter até 2018 ou não? Eu não tenho expectativa nenhuma. É um governo que tem como origem um golpe disfarçado, um golpe baseado na hipocrisia, na mentira, na invenção, na calúnia. Não, assim, ele está perguntando, creio, a expectativa de saída para nós mas desse eu quero aproveitar para dar minha posição completa. Quer dizer, eu não tenho expectativa nenhuma. Acho, inclusive, que deram um golpe em nome da corrupção e o Calheiro abriu a porta e agora os delatores do Odebrecht estão mostrando que a água do esgoto está por aqui, ó. Eles estão metidos até o pescoço em todos os processos, porque a corrupção no Brasil é estrutural. Ela é uma forma do capital exercer um domínio e capturar a democracia brasileira para os seus interesses, mesmo quando eles são dissonantes com o interesse das maiorias que votam nos políticos, deputados, senadores, governadores, presidentes. Eu tenho a impressão que eles não resistem até meados do próximo ano. Está ficando tão evidente, tão explícito, alguém já disse, eu não me lembro agora, eu não posso recorrer ao nome, de que a política necessita um certo nível de pudor. Quando se expõe às vísceras, fica difícil manter, porque a população começa a compreender a mesquinhez, a farsa, a hipocrisia, e está muito exposto já. A essa altura, só não vê quem não quer. O senhor acredita em diretas no ano que vem já? Eu acredito que há 2 possibilidades, 3 na verdade. Uma é diretas. No próximo ano ou nesse, ninguém que não saia de um processo eleitoral vai conseguir virar para o povo e pedir sacrifício.
E se não é de direta, quem for eleito vai ser eleito por essa onda de mentira, dessa mistificação midiática, e vai ser eleito alguém que vai querer fazer o que ele está fazendo com uma cota um pouquinho maior de legitimidade. O povo está descobrindo, sabe qual é o grande divisor de água? Reforma da Previdência. Porque essa PEC que acabou de passar, ela é mais sofisticada. Ela trabalha no plano do orçamento e inviabilizar os programas sociais e as possibilidades de modificações para melhor da estrutura social. Pouca gente compreende. Pouca gente compreende. Agora, Previdência, o cara saber que vai ter que trabalhar muito mais para ter uma Previdência. 49 anos, né? 49 anos, possivelmente vai estar morto. A redução de possibilidade de vida, porque sem dinheiro, depois que esgota a capacidade de trabalho, você está condenando as pessoas a condições infra-humanas ou à morte. Então isso aí vai ser o divisor de água. Então isso, porque aqui no Brasil tem uma distorção que é característica da democracia brasileira. Os que fazem e pensam política separam a política como se ela se realizasse no vácuo. E não é verdade. A política, mesmo que em última instância, ela haverá de refletir a sociedade. A nossa política já decolou há muito tempo. O nosso Congresso parece que já tem vida própria. Um OVNI, até o formato do Congresso estimula essa imagem. É um OVNI aqui. Então, o presidente também parece que representa o papel de presidente, né? Isso tudo está muito... A hipocrisia, a farsa está ficando muito evidente. Então, eu acho que a possibilidade de eleição direta é a única possibilidade de ter um mínimo de estabilidade. Inclusive, os empresários... já começam a perceber. Que estão por detrás de tudo isso, capital financeiro, capital industrial, capital rural, estão começando a descobrir que é melhor democracia. Um governo sangue puro, que faz o que eles querem, não tem capacidade de trazer a sociedade. Não entrega a mercadoria. Então a gente que vai ter tumulto, manifestação, confronto. Essa manifestação da Fiesp já foi o primeiro sintoma de que algo começa a acontecer na sociedade brasileira e precisa ser considerado. O senhor teme, se não houver essa melhor saída, mais democrática, que seria viabilizar a eleição direta antecipada de um presidente, o senhor tem receios também de que, sobrevindo isso, como você falava da Fiesp, algum tipo de insurgência, né? Ou saída autoritária? Não, eu temo não. Primeiro, eu não temo. Insurgência. Eu acho que, em certo momento, a rebeldia é a única saída que nos deixam. E ela pode levar a uma solução autoritária? Não, com insurgência... O senhor teme uma solução autoritária? Seja com militares... ou Fora Temer e fora... vou fazer um trocadilho barato aí com o senhor. Por favor. Não, por favor. Eu acho que tem mais duas saídas além da democrática. A democrática tem que cair a ficha logo. Tem que chamar todo mundo para... todo o espectro ideológico para compor um pacto capaz de gerar uma saída democrática. Não adianta querer fazer saída democrática deixando os que eles têm medo e não gostam de fora, isso não é democracia. Então tem que respeitar o presidente Lula. Porque a perseguição a Lula, pelo que ele tem de significado, de profundidade, de representação, ele encarna o desejo de justiça social brasileira. Ele hoje é mais forte do que Getúlio foi à sua época. Ele é tipo, com qualidade, sem os defeitos, o que Perón é na Argentina. Vira, mexe, tentam mexer, mas Perón está no centro da política argentina, porque até agora não apareceu um grande líder que seja capaz de dizer: me dê esse bastão aí da justiça social, vou levar com mais eficiência, com mais eficácia, sem populismo e tal. No dia que acontecer isso, a Argentina se livra um pouco dessa obrigação de ser peronista. Não adianta, se matar Lula, se exilar Lula, se prender Lula, Lula é a referência, porque é uma necessidade. Uma das sociedades mais desiguais do mundo não tem contorno que seja possível, porque as pessoas não são malucas. As pessoas querem qualidade de vida, querem ter acesso a consumo, querem viajar de avião, querem ter férias. E Lula abriu a porta para isso. Eu até acho que deveria ter vindo acompanhado de um processo de consciência, de que não caiu do céu, não foi pastor, nem foi por esforço próprio. Mas isso aí já é outra discussão.
O fato de ter aberto essa porta da possibilidade de um mínimo de igualdade na sociedade brasileira, um mínimo de inclusão, o faz um referente incontornável, e qualquer saída democrática, em vez de tentar criminalizá-lo para evitar que ele esteja presente no próximo processo eleitoral, tem que trazê-lo para a mesa de conversa. Isso é inevitável. Eu apoiei aí essa coisa da prévias. Quero prévias. Quero prévia porque é democrático, a esquerda está um pouco perplexa, paralisada, mas é inevitável essa questão que eu estou levantando. Segundo, tem que respeitar o PT também. Cometeu erro, cometeu, mas o PT não cometeu nenhum erro que não tenha sido cometido e que seja uma prática sistemática de todo o sistema político brasileiro. Então, também tentar tirar o PT de cena artificialmente não cria as condições necessárias para um projeto democrático. Tem que fazer o que fizeram na Espanha. Até segmentos minoritários, que representam os setores da sociedade, foram chamados para conversar e para, de fato, fazer um pacto nacional. Deixa eu só terminar. Então é o seguinte, eleição direta é a única saída, agora tem duas outras tentativas de saída. Uma é manter o Temer até 18. Até 18. Capengando até 18. Vai ser um cadáver insepulto, ele está cada dia mais... Lamidac, parto humano. Né? Não tem significado, está esvaziado de significado. Ou tentar botar alguém no lugar dele por eleição indireta por esse Congresso. Sonham em botar Fernando Henrique, mesmo que seja Fernando Henrique, que tem sua representação dentro da sociedade, mas ele vindo de um processo desse tipo, eleito dentro de um Congresso dessa qualidade, não tem lei. Se disser assim, não, bota ele e o Temer, ele vai ter, mas não o suficiente para enfrentar as medidas. E quem virá, se for dentro do processo democrático, não vai botar toda a carga da superação da crise nas costas do povo pobre e do povo trabalhador. Vai ter que dividir, vai ter que ver a possibilidade de taxar fortunas, vai ter que ver a possibilidade... Ou seja, quando você gere uma crise dentro de uma perspectiva generosa, onde você é capaz de dividir a responsabilidade de sustentação da saída, você ganha credibilidade, cria coesão, são elementos necessários. Os caras aqui parece que estão querendo tirar a sociologia. Eu acho que a sociedade ganharia se botasse sociologia, porque inclusive eles não... Eu noto que as nossas elites não percebem como a sociedade funciona. Os mecanismos reais que independem de vontade. Tem um filme o irmão do que fez aquela foto sobre aquele filme sobre Che Guevara, como é o nome dele? Ele está me dando um branco. O Walter Salles? O irmão dele, que é o João Moreira Salles. João Moreira Salles fez um filme sobre a bandidagem e o tráfico do Rio de Janeiro. Acho que é o que se passa no morro. Crônica de uma morte anunciada, se não me engano. Eu assisti 3 horas da tarde, 3 horas da manhã eu não tinha dormido ainda, de excitado e perplexo com a situação. Eles vão numa cela onde caberiam 40 pessoas, não sei o número exato, tem 4 vezes mais, as pessoas não podem dormir todas de uma vez. Alguns se amarram nas grades da cela para dormir em pé e revezam. Aí pergunta, alguém vai sair aqui? Aí uma aparece lá e diz, se tudo correr bem, no máximo uns 3 meses eu saio. Aí pergunta, você vai fazer o quê? Ele disse, eu vou fazer o que eu sempre fiz. E o que foi que você sempre fez? Traficar, roubar e matar. Aí ele viu a perplexidade do jornalista, do cineasta, ele disse, olha esse tênis que eu estou usando. Custa 3 ou 4 salários mínimos. Você acha que eu vou trabalhar por salário mínimo? Quer dizer, ali estava uma síntese dita por um protagonista real da nossa realidade, de que se quer, de fato, transformar uma sociedade viável, onde a gente possa, num ambiente democrático, conviver, vai ter que melhorar as condições de vida do andar de baixo, senão não há saída. Perfeito, ministro. Gostaria muito de agradecer a sua participação e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, ministro. Obrigado a vocês. O Provinel não fez aquelas perguntas